tarde. Nas nossas vidas cristãs, é muito comum essa luta espiritual. Às vezes, nós fazemos coisas que vêm do fruto do Espírito Santo, amando os irmãos, compartilhando as nossas coisas com outras pessoas, compartilhando o amor, compartilhando o nosso serviço. Mas às vezes nós damos lugar às coisas que são do diabo. Às vezes, infelizmente, nós voltamos ao que era antes, voltamos como se nós não tivéssemos recebido a salvação em Cristo e voltamos a praticar o pecado. Isso acontece na nossa vida. O objetivo é seguir a Cristo, seguir ao Senhor e praticar as obras do Espírito Santo. Mas Jesus, ele adverte-nos várias vezes, ele advertiu as pessoas aqui na época, e hoje ele nos está advertindo por intermédio das Escrituras a fazer as obras do Espírito. E ele fala em João capítulo 10, ele dá uma mensagem sobre, em João capítulo 10, ele dá uma mensagem sobre que ele é o pastor de todo o rebanho. Ele é o principal pastor. As ovelhas que são deles conhecem ao seu pastor e o pastor cuida de todas as ovelhas. Quando ele está falando isso aos seus discípulos, no versículo 10 de João capítulo 10, ele fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus Cristo está falando que ao darmos lugar às coisas que são do mal, às coisas que são do maligno, do perverso, a gente vai receber somente roubar, matar e destruir. É isso que ele vem trazer para nós. Destruição na nossa vida, destruição no nosso convívio pessoal entre as pessoas. Mas isso eu estou falando quando nós damos apenas lugar ao maligno. Aos poucos. Existem relatos bíblicos que as pessoas eram possuídas por demônios, possuídas por espíritos imundos. E essa, com certeza, é um caso crítico do seu corpo ser possuído pelo maligno. O fato mais marcante que mostra que quando o nosso corpo dá o lugar ao maligno, a nossa vida é totalmente destruída. Lá em Marcos, capítulo 5, que vai ser o estudo da mensagem de hoje, Marcos, capítulo 5, fala sobre um homem que estava possuído por espíritos imundos. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Jesus, depois de dar o sermão da montanha, ele atravessa o mar da Galileia e vai para uma região chamada Decápolis. Que lá ele vai especificamente para uma cidade chamada Gerasa, ou Gadara. E aqui ele encontra um homem que está possuído por espíritos imundos. Diz assim no relato, versículo 1, capítulo 5 de Marcos. Eles atravessavam o mar e foram para a região dos Gerazenos. Aqui eu só vou parar um pouquinho para explicar uma coisa que mais tarde vai ser importante. Às vezes aí na sua leitura vai ter Gadarenos, dependendo da versão bíblica. Aqui na NVI tem Gerazenos, mas é equivalente à mesma cidade, é equivalente à mesma região, porque aqui estamos falando da região de Decápolis, né? São 10 cidades, que são cidades independentes, cidades de povo gentil, não é povo judeu aqui. E essas cidades independentes se reuniram para se fortalecer economicamente e politicamente. E uma cidade importante dessa Decápolis é Gerasa. Por isso que Marcos
Pode ser por isso que Marcos está falando a região da cidade dos Gerazenos. Mas Gadara também faz parte dessa região chamada Decápolis. E é possivelmente a cidade que Jesus estava agora. Por isso que algumas versões têm aí a cidade dos Gadarenos. Possivelmente Jesus estava na cidade de Gadara, pertencente à região de Decápolis. Voltando à leitura. Versículo 2 diz assim: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Aqui a gente vê explicitamente o que é que o trabalho do maligno, o que é que o trabalho do ladrão, quando Jesus fala aqui em João, quando a gente leu em João capítulo 10, versículo 10, faz com a pessoa que o recebe. Ele totalmente destrói a vida dessa pessoa. Você pode ver que esse homem estava possuído de uma forma que ninguém conseguia contê-lo. Já tentaram diversas vezes prendê-lo, o povo daquela cidade, tentando se proteger desse homem, tentou prendê-lo, e ele destruiu o que o prendia e vivia solto. Ele não tinha uma habitação, ele morava aqui nos sepulcros, aqui está falando, sepulcros que são iguais àquele que a gente viu no relato de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo é sepultado, ou onde Jesus Cristo vai lá no sepulcro de Lázaro para ressuscitar. Sepulcros como aqueles, que serviam de túmulos para as pessoas. E muita gente, muitos mendigos, muitos indigentes, e nesse caso, esse homem, habitava naqueles lugares, para se mantendo afastado da cidade. Mas ninguém conseguia segurar a força física e o que ele fazia com ele mesmo. Você pode ver a condição humilhante que aquele homem estava sendo mantido, por motivo da habitação dos espíritos imundos. Você pode ver que esse homem até se machucava. Aqui no versículo 5, no versículo 4, diz aqui, ele havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Versículo 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Você pode ver que a condição daquele homem era tão baixa que ele acabava se machucando, ele acabava se cortando, se ferindo. Você pode ver o que é que os demônios na vida de uma pessoa podem causar. Nesse caso aqui, uma forma mais íntima de possessão demônica, do demônio. Versículo 6. Vem a salvação para aquele homem. Vem o momento em que aquele homem pode ser restituído, quando ele conhece a Jesus Cristo. Versículo 6 diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Você pode ver aqui no versículo 6 e 7 e 8, que nesse momento não é o homem em si que estava falando com Jesus Cristo, mas nesse momento quem falava com Cristo Jesus eram os espíritos que habitavam naquele corpo. Jesus tinha dito: saia deste homem, espírito imundo, para os espíritos que habitavam no corpo daquele homem. Mas aqueles espíritos foram até Jesus Cristo, reconheceram o Mestre, sabiam que ele era Filho de Deus,
foram lá suplicar. Você vê a contradição, suplicando em nome do Deus Altíssimo, em nome de Deus, que Jesus não os atormentasse. Eles sabiam que no momento que Jesus Cristo dissesse, sai desse corpo, eles iam sair e iam para o abismo. Eles iam para a condenação eterna, iam para o lugar deles, que é a condenação eterna. Mas eles foram lá suplicar a Jesus Cristo, rogo-te por Deus, falando eles, que não nos atormente, que nos deixe ficar aqui. Jesus Cristo recebeu o pedido daqueles espíritos que habitavam o corpo daquele homem e perguntou a eles, versículo 9, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Jesus perguntou, qual é o seu nome? Falando com o espírito que habitava no corpo daquele homem. Qual é o seu nome? Eles responderam, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Legião, na época de Cristo existia a dominação romana. E uma legião romana, dependendo da região, tinha cerca de 6 mil homens. Agora imagine, possivelmente poderia ter uma legião de espíritos habitando naquele homem. Uma legião de 6 mil espíritos imundos, possivelmente. Imagine o sofrimento que é a pessoa passar um bom tempo sofrendo essa dor, sofrendo com o que o maligno vem trazer para as nossas vidas. Imagine uma pessoa que hoje não conhece a Cristo, que hoje está, pelo seu pecado, está preso. Imagine a dor e o sofrimento, não só para aquela pessoa, e também para a família daquela pessoa, que por dar espaço às obras de Satanás, está recebendo nessa vida, com dor, o sofrimento, o resultado pelo seu pecado, o castigo pelo seu pecado. Jesus Cristo veio para mudar essa história. Jesus Cristo está chegando ali para libertar as correntes, libertar as pessoas desse castigo, dessa prisão. Jesus Cristo está chegando para esse homem agora e dando a oportunidade de ser liberto, mostrando que não é só aquilo, mostrando que tem uma saída, e que a saída é por intermédio do próprio Jesus. Quando essa legião clama ao Senhor Jesus Cristo, que o deixe ali, não faça com que eles voltem para a condenação eterna, voltem para o abismo, Jesus dá uma solução também para esses espíritos. Quando no versículo 11 diz assim, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se o precipício abaixo, em direção ao mar. E nele, no mar, os porcos se afogaram.